Imagine você descobrindo uma carta histórica escrita por ninguém menos que Pôncio Pilatos, o governador romano que ordenou a crucificação de Jesus. Como você reagiria ao saber que ele se arrependeu profundamente do seu papel na morte de Cristo? Mais ainda, que Pilatos enviou uma carta ao imperador romano Tibério, detalhando não só o julgamento e a crucificação de Jesus, mas também algo incrível, sua ressurreição. E, dentro desse relato, Pilatos descreve a aparência física de Jesus, revelando detalhes que não estão presentes nos evangelhos. Este vídeo trará essa descoberta à tona, apresentando o conteúdo dessa carta e o que ela diz sobre Jesus. Eu convido você a assistir ao vídeo atentamente e tirar suas próprias conclusões sobre o que Pilatos disse ao imperador sobre o Filho de Deus. Fique até o final para descobrir uma das mais intrigantes descrições de Jesus. Uma descrição rara e cheia de detalhes. Mas antes, já deixe seu like, inscreva-se se ainda não for inscrito e ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos vídeos. Agora, vamos à carta. A carta começa com uma saudação formal de Pôncio Pilatos a Tibério César. Pilatos relata a aparição de um homem extraordinário em sua época, um homem de virtude incomparável chamado Jesus Cristo, que ainda caminhava entre eles e era amplamente reconhecido como um profeta da verdade. Porém, seus próprios discípulos o chamavam de o Filho de Deus, pois acreditavam que ele era capaz de fazer o impossível, ressuscitar os mortos e curar toda sorte de doenças. Ao ler essas palavras, imagine o impacto que esse relato teve para Tibério, um governador romano, sob sua jurisdição, testemunhando sobre um homem com poderes tão extraordinários e cuja presença causava uma impressão profunda em quem o encontrava. Pilatos menciona que, apesar de ser visto com admiração por muitos, Jesus despertou inveja entre os líderes religiosos, o que culminou nos eventos trágicos que o levaram ao julgamento e à crucificação. E é neste ponto que a descrição se torna fascinante. Pilatos relata com detalhes a aparência física de Jesus, como se quisesse imortalizar sua imagem para que qualquer um, ao ler, pudesse reconhecê-lo se o visse pessoalmente ou ouvisse outros relatos. Jesus é descrito como um homem alto, de presença marcante, com um semblante que inspirava ao mesmo tempo amor e temor. Sua fisionomia era única, e quem o olhava sentia um respeito quase reverente. A descrição continua, revelando que o cabelo de Jesus era da cor de uma castanha madura, caindo de forma natural até os ombros. Não satisfeito em apenas mencionar essas características, Pilatos observa que, no topo de sua cabeça, havia uma divisão natural no cabelo, semelhante ao estilo dos nazarenos, o que reforça sua imagem distinta e culturalmente significativa. A testa de Jesus, segundo Pilatos, era plana e muito delicada, refletindo uma suavidade incomum. Seu rosto, surpreendentemente, não possuía qualquer mancha ou ruga, como se sua pele fosse protegida de imperfeições. E o leve rubor que adornava seu semblante tornava sua aparência ainda mais harmoniosa. Com o olhar atento, Pilatos descreve o nariz e a boca de Jesus, destacando que eram perfeitamente proporcionais e formados de uma maneira que nada podia ser criticado. Ele menciona a barba de Jesus, espessa e com a mesma tonalidade do cabelo, ligeiramente bifurcada e não muito longa. Detalhes como esses eram importantes para que o leitor daquela época tivesse uma imagem clara em mente, uma imagem que resistisse ao tempo e que pudesse ser reconhecida por qualquer um que tivesse a chance de vê-lo. Mas é nos olhos que Pilatos realmente nos faz mergulhar em uma descrição única. Ele conta que os olhos de Jesus eram cinzentos, claros e brilhantes, transmitindo uma intensidade que parecia alcançar o interior de cada pessoa com quem ele trocava olhares. Esses olhos tinham uma capacidade inata de reprovar sem precisar de palavras, apenas com um simples olhar. Era como se os olhos de Jesus contivessem uma sabedoria ancestral, capaz de transmitir calma e ao mesmo tempo firmeza. Pilatos menciona que, apesar de ser extremamente compassivo, Jesus tinha uma postura nobre, que transmitia maturidade e respeito. Jesus, segundo Pilatos, era um homem sério, mas ao mesmo tempo gentil e acessível, e suas palavras eram temperadas com sabedoria.
Ele era alguém de poucas risadas, mas que frequentemente chorava, o que reforça a imagem de um homem profundamente sensível e preocupado com os que estavam ao seu redor. A carta prossegue, e Pilatos se aprofunda ainda mais no caráter e na personalidade de Jesus. Ele descreve Jesus como um homem cuja beleza singular o destacava entre todos os outros. Ele parecia superar, em graça e aparência, todos os homens. Suas mãos e braços, observa Pilatos, eram especialmente agradáveis de se contemplar, detalhes que realçam ainda mais a imagem de uma figura serena e compassiva, cuja presença era suficiente para inspirar respeito e admiração em quem o observava. Conforme Pilatos narra, sua experiência com Jesus foi marcada por sua postura reservada, porém extremamente eloquente. Ao ser questionado sobre suas crenças religiosas, Jesus respondeu com serenidade, sem hesitação. Ele disse a Pilatos: "Eu sou um rei, mas o meu reino não é deste mundo." Estas palavras, misteriosas e cheias de significado, certamente causaram um impacto no governador, deixando claro que ele estava diante de alguém cujas convicções transcendiam o domínio físico e os poderes terrenos. Pilatos, impressionado com a firmeza e humildade de Jesus, decidiu questioná-lo sobre sua identidade divina. Perguntou se ele era um Deus, ao que Jesus respondeu com sabedoria e simplicidade: "Tu dizes que eu sou, pois eu sou a verdade e a vida." Essa resposta profunda ecoou na mente de Pilatos, que percebia que Jesus não era um homem comum. Ele era alguém que possuía uma compreensão e uma visão de mundo incomuns. No entanto, a situação política e a tensão crescente entre o povo judeu e os romanos fizeram com que Pilatos se encontrasse numa posição delicada. Ele relata na carta que os tumultos na cidade se intensificaram, e a pressão dos líderes religiosos para a condenação de Jesus só aumentava. Mesmo relutante, Pilatos sentia que precisaria ceder à pressão para evitar um levante em Jerusalém. Ele menciona que, ao ordenar a crucificação de Jesus, o fez tentando garantir a paz e a estabilidade na cidade. Então, ao dar o comando para a crucificação, algo extraordinário aconteceu. O céu escureceu, o sol deixou de brilhar e as estrelas apareceram em pleno dia, como se a própria natureza estivesse reagindo à injustiça. Pilatos menciona na carta que, naquele momento, ele sentiu um peso imenso em sua consciência e correu para lavar as mãos, simbolizando que ele não desejava ser responsável pelo sangue de um homem justo. Essa atitude de Pilatos ao lavar as mãos marcou a história, simbolizando a tentativa de se distanciar da condenação de um inocente. Mesmo assim, ele sabia que aquele gesto não apagaria o que havia sido feito. Pilatos descreve a crucificação como um momento em que o mundo pareceu parar, e até os mortos em seus túmulos foram vistos por muitos como se tivessem ressuscitado. O que ele testemunhou naquele dia foi algo sem precedentes. Ele finaliza esta parte do relato explicando que, embora tivesse cumprido sua responsabilidade política, algo dentro dele nunca mais foi o mesmo. A lembrança de Jesus, seu olhar, sua postura tranquila e sua mensagem de amor e justiça continuariam a assombrá-lo. E é aqui que chegamos a um dos pontos mais intrigantes da carta. A descrição de Jesus feita por Pilatos foi extremamente detalhada e reveladora. Em uma época sem fotografia ou retratos, o relato de Pilatos permitia que qualquer leitor daquele tempo pudesse visualizar a figura única de Jesus, como se estivesse diante dele. E o que mais impressiona é o fato de que essa descrição nos chega de alguém que, em tese, não tinha nenhuma razão pessoal para se aprofundar em detalhes, exceto pela admiração e pelo impacto que Jesus causou. Agora, Pilatos volta-se para relatar os dias que seguiram a crucificação. Ele menciona que surgiram rumores em Jerusalém, rumores de que Jesus havia ressuscitado. Isso chegou aos ouvidos de Pilatos, que, intrigado e um tanto preocupado, enviou soldados para investigar o túmulo. Mas o túmulo estava vazio. Os boatos diziam que Jesus havia aparecido a várias pessoas, incluindo seus discípulos, e que ele havia subido aos céus. Pilatos menciona que, ao ouvir isso, ele sentiu uma mistura de temor e curiosidade, pois nunca havia presenciado ou ouvido falar de algo semelhante. Conforme a carta continua, Pilatos expressa seus sentimentos confusos.
Ele sabia que Jesus não era um homem comum, mas um ser cujas palavras e ações transcendiam o entendimento humano. O impacto de sua breve convivência com Jesus transformou sua visão de mundo, e ele finaliza a carta sugerindo que, talvez, a história que testemunhou em Jerusalém alteraria o destino da humanidade para sempre. Após relatar esses eventos extraordinários, Pilatos passa a descrever a situação política e a crescente tensão que sentiu ao governar a Judéia. Ele admite que Jerusalém era uma das cidades mais difíceis de controlar e que, devido à natureza turbulenta de seu povo, ele vivia em constante temor de uma revolta. Ele conta que seu antecessor, Valério Grato, também havia enfrentado muitos desafios e advertiu Pilatos sobre o caráter imprevisível dos habitantes de Jerusalém. Sem contar com um número suficiente de soldados com pouca assistência do governo romano, Pilatos se via em uma posição precária. Ele reflete que a expansão desenfreada do Império Romano poderia ser, eventualmente, sua própria ruína, pois o território conquistado ultrapassava a capacidade de defesa e controle das forças militares romanas. Essa falta de recursos e a crescente pressão popular criaram uma situação em que Pilatos se sentia encurralado, forçado a tomar decisões difíceis, como a que levou à crucificação de Jesus. Em um momento da carta, Pilatos relata um episódio marcante, quando ouviu pela primeira vez sobre Jesus, um jovem de aparência celestial, que pregava um novo ensinamento em nome dos deuses que o enviaram. Ele admite que, inicialmente, sentiu receio de que Jesus pudesse incitar o povo contra os romanos, mas logo percebeu que suas palavras carregavam uma mensagem de paz e reconciliação. Para Pilatos, isso foi surpreendente. Ele notou que Jesus parecia mais um amigo dos romanos do que dos judeus, e essa atitude o fez sentir-se menos ameaçado. Um dia, enquanto passava pelo tanque de Siloé, Pilatos viu um grupo de pessoas reunidas, e no meio delas, um homem tranquilo, encostado em uma árvore discursando calmamente. Ao perguntar quem era, foi informado de que aquele era Jesus. Ele descreve a cena como inesquecível. O contraste entre Jesus, com sua pele clara e cabelos dourados, e as pessoas ao seu redor, de aparência mais escura, era impressionante. Pilatos afirma nunca ter visto alguém com uma expressão tão serena e doce como a de Jesus, cuja presença parecia irradiar uma paz indescritível. Essa descrição, que Pilatos faz com tanta minúcia, é possivelmente o único relato documentado da aparência de Jesus fora dos evangelhos. Ele menciona que o cabelo dourado e a barba de Jesus lhe davam um aspecto quase celestial. Esse detalhe chamou a atenção dos estudiosos ao longo dos anos, pois levanta questões sobre a fidelidade dessa descrição. Seria realmente possível que Jesus tivesse essas características, ou seria apenas uma adição posterior feita pelos copiadores da carta? Independentemente dessas dúvidas, Pilatos registra essa visão quase mística de Jesus, um homem que aparentava ter cerca de 30 anos e cuja fisionomia era tão diferente de seus contemporâneos que parecia pertencer a outro mundo. Ele reforça essa imagem de Jesus como uma figura especial, possuidora de uma beleza espiritual que transcende qualquer outra descrição. Voltando ao relato, Pilatos menciona que, por mais que fosse tentado a se aproximar de Jesus para falar com ele, evitou interromper o momento. Em vez disso, instruiu seu secretário, Manálise, a se juntar à multidão e ouvir o que Jesus tinha a dizer. Manálise, que era um homem de confiança de Pilatos e conhecedor da língua hebraica, voltou ao pretório para relatar as palavras ditas por Jesus. E segundo ele, nunca antes tinha ouvido algo tão profundo e sábio, nem mesmo nas obras dos filósofos mais respeitados de Roma. Um dos exemplos que Manálise narrou a Pilatos foi a resposta que Jesus deu a um dos rebeldes judeus que perguntara se era certo pagar tributo a César. Jesus respondeu: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Essas palavras, além de carregarem uma sabedoria política, revelavam um senso de justiça que tocou Pilatos. Ele viu em Jesus um homem que, apesar de sua popularidade, não era revolucionário ou ameaçador para o Império Romano. Por conta dessa sabedoria e do comportamento sereno de Jesus, Pilatos decidiu lhe conceder liberdade para ensinar e reunir discípulos,
sem qualquer restrição por parte do governo romano. Ele acreditava que, ao permitir que Jesus seguisse seu caminho, estava promovendo a paz e evitando conflitos. No entanto, essa decisão causou indignação entre os líderes religiosos da época, que viam em Jesus uma ameaça à sua própria autoridade. Pilatos narra que as queixas contra Jesus se tornaram frequentes no pretório. Os líderes religiosos não aceitavam sua presença livre e sua popularidade crescente e ameaçaram fazer um apelo direto a César caso Pilatos não tomasse uma atitude. Mesmo diante dessa pressão, Pilatos se mantinha firme em sua decisão, pois não via motivos para prender Jesus. Ele acreditava que exilá-lo ou acusá-lo sem justificativa seria contrário aos princípios de justiça que os romanos defendiam. Contudo, Pilatos relata que o clima de tensão em Jerusalém continuava a crescer e, ao perceber que uma insurreição era iminente, tomou uma medida extrema para restaurar a paz, mesmo que isso significasse ceder às pressões dos líderes religiosos. Ele sentia que não poderia permitir que um conflito se intensificasse em sua província e, assim, decidiu, por fim, condenar Jesus, não por encontrar nele culpa, mas para evitar uma crise maior. Pilatos continua a relatar, na carta, sua decisão final e as consequências que ela trouxe para si e para Jerusalém. Ele reconhece que, apesar de seu papel como governador romano, sua autoridade foi forçada pelas circunstâncias, e que a pressão dos líderes religiosos e do povo levou a fazer algo que, em seu íntimo, ele sabia ser injusto. Pilatos revela que se sentiu como um espectador impotente em meio ao julgamento de Jesus, enquanto os chefes religiosos insistiam que ele era uma ameaça ao judaísmo e ao povo judeu. Mesmo assim, ele ainda tentou uma última alternativa, oferecendo ao povo a escolha entre Jesus e um prisioneiro conhecido, Barrabás. Sua intenção era que a multidão preferisse libertar Jesus. Para sua surpresa e desespero, o povo escolheu salvar Barrabás, um criminoso, e condenar Jesus. Ao presenciar essa escolha, Pilatos entendeu que havia algo mais profundo em jogo, algo que ele talvez jamais compreenderia plenamente. Naquele momento, ele decidiu lavar as mãos em público, um gesto simbólico de que a decisão de condenar Jesus à crucificação não era inteiramente sua. No entanto, ele sabia que a responsabilidade moral daquela ação o perseguiria. Pilatos menciona que, ao dar a ordem final para a crucificação, sentiu um peso avassalador, como se estivesse rompendo com algo maior que ele próprio. A memória do olhar de Jesus, sua serenidade diante da multidão furiosa, permaneceu vívida em sua mente. Logo após a execução, eventos misteriosos e inexplicáveis aconteceram, segundo Pilatos. Ele relata que uma escuridão profunda cobriu a cidade ao meio-dia, algo que ele jamais havia testemunhado. O sol desapareceu do céu e as estrelas surgiram em pleno dia, enquanto a lua parecia tingida de sangue. Essa escuridão deixou a população aterrorizada e a atmosfera era de uma inquietação sobrenatural. Alguns dos mortos, conta Pilatos, foram vistos saindo de seus túmulos e caminhando entre os vivos. Esses sinais pareciam indicar que o mundo inteiro estava respondendo à morte de Jesus. Esses acontecimentos abalaram profundamente Pilatos, que sentiu uma culpa pesada se instalando em sua consciência. Ele percebeu que o ato de lavar as mãos não seria suficiente para se libertar do peso do que havia feito. Pilatos menciona, na carta, que o impacto da crucificação de Jesus era tão grande que parecia ter mudado o curso da história, e que ele acreditava que aqueles eventos seriam lembrados por gerações. Mesmo sem entender completamente a missão de Jesus, ele sabia que o significado de sua morte ultrapassava qualquer compreensão. A carta entra, então, em uma reflexão pessoal de Pilatos sobre sua própria vida e seu papel na administração de Jerusalém. Ele revela que, após a crucificação, a cidade parecia envolta em uma estranha melancolia, e os rumores sobre a ressurreição de Jesus começaram a circular entre a população. Alguns diziam que Jesus havia aparecido para seus seguidores, enquanto outros afirmavam que ele fora visto por muitos antes de subir aos céus. Pilatos, incrédulo mas intrigado, não podia ignorar essas histórias.
Para tentar entender o que realmente havia acontecido, ele ordenou que soldados fossem ao túmulo de Jesus, onde, segundo os relatos, ele teria sido sepultado. No entanto, o túmulo estava vazio. Os soldados relataram que a pedra que selava o túmulo havia sido removida, e o corpo de Jesus não estava mais lá. Esse mistério levou Pilatos a se questionar profundamente, pois ele sabia que não havia explicação lógica para o desaparecimento do corpo. Ao final de sua carta, Pilatos expressa um misto de arrependimento e fascínio. Ele percebe que a figura de Jesus era incomparável e que, de alguma forma, sua breve passagem por Jerusalém havia deixado uma marca indelével em todos os que o encontraram, inclusive nele próprio. Pilatos admite que, ao olhar para trás, sua vida havia sido transformada pelo breve encontro com Jesus e que ele nunca mais seria o mesmo. O testemunho de Pilatos, então, termina com uma confissão de que, embora tivesse cumprido seu dever como governador, algo em seu coração havia mudado para sempre. Ele pressentia que, talvez, tivesse estado diante de alguém extraordinário, um ser cuja missão transcendia qualquer poder terreno. E, com essa percepção, ele finaliza sua carta a Tibério, sugerindo que o que ocorreu em Jerusalém não seria esquecido e que, com o tempo, talvez o próprio Império Romano viesse a reconhecer a importância de Jesus. Esse testemunho sobre a ressurreição e a possível imortalidade da mensagem de Jesus mostra o impacto que ele teve até mesmo sobre seus adversários. A carta de Pilatos tornou-se, então, uma prova não apenas da existência de Jesus, mas de que, em sua essência, ele era muito mais do que um homem. Agora, concluindo sua carta a Tibério, Pilatos aborda um artefato curioso que, de certa forma, consolidaria sua posição na história: a Pedra de Pilatos. Esse artefato foi descoberto séculos depois, próximo ao Teatro de Cesareia Marítima, na região onde Pilatos governou. É uma inscrição em pedra que menciona seu nome, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, e dedica aquele espaço ao imperador Tibério. Embora o artefato tenha sido encontrado bem depois de sua época, ele representa uma evidência arqueológica concreta da presença de Pilatos naquela região, conectando a história com a realidade. Voltando ao tema central, Pilatos reflete que seu testemunho sobre Jesus poderia vir a ser questionado ou ignorado pelos poderes de Roma. Ele expressa sua sensação de ter sido uma testemunha de algo maior do que sua própria compreensão, algo que ele mesmo não pôde controlar. A carta se torna um apelo a Tibério, não para buscar explicações, mas para reconhecer que os acontecimentos de Jerusalém foram únicos e talvez merecessem ser preservados na memória. Ao longo dos séculos, essa carta, bem como a Pedra de Pilatos, tornou-se objeto de estudo e reflexão para aqueles que buscavam evidências históricas sobre Jesus. Os detalhes da aparência de Jesus, descritos por Pilatos, foram repassados através de gerações, como uma representação rara de como era sua fisionomia. Seus cabelos dourados, olhos penetrantes e postura majestosa, combinados à sua humildade e sabedoria, são traços que ainda hoje são reconhecidos e reverenciados. A carta termina com uma nota de reflexão de Pilatos sobre o impacto de sua decisão. Ele sugere a Tibério que os rumores de ressurreição e as histórias sobre Jesus não deveriam ser ignorados, pois pareciam carregar uma verdade mais profunda. Ele sabia que a história da crucificação de Jesus não desapareceria, e que aquele homem simples, condenado para evitar uma revolta, estava destinado a um papel muito maior. Com esse último pensamento, ele sela sua narrativa, como se pressentisse que sua própria vida estava marcada para sempre pela presença de Jesus em sua trajetória. Assim, a Pedra de Pilatos e a carta são muito mais que meras relíquias históricas. São testemunhos de que Jesus realmente viveu e deixou uma impressão indelével, não apenas naqueles que o seguiram, mas também nos que participaram, direta ou indiretamente, de seu julgamento. E hoje, conhecendo o conteúdo dessa carta, podemos entender como um governador romano, em um dilema ético e político, acabou por se tornar um dos primeiros a reconhecer a profundidade e a singularidade da figura de Jesus Cristo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo.
sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Ele dá muito trabalho para fazer e todas as informações são cuidadosamente selecionadas. Tudo o que peço em troca é que me apoie deixando seu gostei e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que também está nessa caminhada de fé. Agora fique à vontade para clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e continuar sua jornada na busca pela salvação. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.